Oi.
Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos culto a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos culto a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. De pecados carregado, oprimido sempre andei, sem descanso ter achado, a Jesus eu encontrei. De pecados carregado, a Jesus
Assim, em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, vos perdoo todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós lembramos que esse momento de absolvição é algo diretamente vinculado à promessa de Deus em Cristo Jesus, e é Ele que perdoa a cada um de vocês que busca com confissão e sincero arrependimento o perdão de Cristo. Mas Ele media isso através do pastor, no qual Ele reúne o seu povo e anuncia esta palavra de perdão. E cada um daqueles que crê sai consolado, perdoado e limpo. Queremos também dizer que nesse momento nós cumprimentaríamos na paz de Cristo. Mas entre vocês tem o desejo de viver essa comunhão da paz, uns com os outros, na certeza do perdão. Em virtude da situação que nós vivemos, nós não vamos convidá-los a abraçar, estender a mão, mas que isso possa ser feito virtualmente, de coração para coração. Que Deus abençoe. Vocês podem se sentar? Nós queremos ler o Salmo de número 32, onde serve como introito essa primeira parte, agora das leituras. Essa primeira leitura, onde então nós temos o introito, Salmo 32, um salmo maravilhoso de Davi, que fala sobre a alegria do perdão, da paz que somente pode ser a partir da ação de Deus em nossas vidas. Quem quiser acompanhar, somente ouvir o Salmo 32, versículos 1 até 7. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Assim a leitura do Salmo 32. Deus abençoe essas palavras em nossos corações e vidas. Queremos convidar vocês também a abrirem Ezequiel, palavra do Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 33, versículos 7 até 9. Ezequiel, mais a metade da Bíblia, vocês avançam um pouquinho mais, vão ter Jeremias, mais adiante, Ezequiel. Capítulo 33, versículos 7 a 9. Assim nós lemos nesta leitura do Antigo Testamento. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Assim também queremos refletir, também depois dessas palavras, que essas estejam em nossos corações também. Queremos fazer a leitura do Evangelho, Mateus capítulo 18, avançamos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 18, versículos 1 até 20. A primeira parte se divide aqui em 4 partes esse texto, nós queremos fazer a leitura de 1 até 20, então inicia assim o capítulo 18 de Mateus. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus?
E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão, o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado ao fogo eterno. Se um dos teus olhos te fizer tropeçar, arranca-o, lança-o de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo 2, seres lançado ao inferno no fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade vos digo que se 2 entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Deus abençoe essas palavras também em nossos corações. Queremos refletir na sequência em nosso momento de culto. Convidamos vocês a confessarmos em conjunto a nossa fé, e esta se faz sobre a palavra do credo apostólico. Nós confessamos ter o nosso Deus Criador, o Pai, Salvador, o Filho e Santificador, o Espírito Santo. Nos coloquemos de pé e falemos a nossa fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se sentar, queridos irmãos e irmãs. Convidamos a todos aqui presentes conosco em nosso templo, também a você em casa, para cantar, ouvir, refletir sobre a música que segue. Quero cantar uma linda canção. Quero cantar uma linda canção de um homem que
Jesus, o Senhor, Ele é Deus, Ele é amor e verdade, só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é amor e verdade, só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, que felicidade poder ver vocês aqui no templo, reunidos nesse momento de culto. Felicidade imensa. Tenho certeza que é uma felicidade de coração, uma felicidade limpa. É o que nós queremos refletir hoje, felicidade limpa. Mas antes de seguirmos, convido vocês a falarmos com Deus novamente em oração. Pai querido, obrigado por esse momento tão alegre, tão feliz, de podermos estar em Tua casa, e estando em nossos lares, poder ouvir a Tua palavra, de saber que Tu estás em nossas vidas, e estás para nos dirigir, guiar e abençoar na Tua palavra, a fim de sermos Teus aqui e na eternidade. Abençoa-nos, dá-nos o Teu Santo Espírito, abre o nosso entendimento. Por nosso Salvador Jesus Cristo nós oramos e pedimos. Amém. Felicidade limpa é o nosso tema para esse 14º domingo após Pentecostes. Mas sobre esse tema, felicidade, podíamos falar muito. Mas guiados para esse foco felicidade limpa, vamos iniciar com esse primeiro quadro. A felicidade é uma alegria plena. Uma alegria que é realmente um estado de satisfação, podemos dizer, uma realização. Você se sente plenamente feliz. Que felicidade! Essa expressão de algo que parece que chegou no topo. Estou nesse momento super feliz. Vivo uma felicidade. Ela até pode oscilar. E aí nós vamos dizer assim, tem momentos mais intensos ou não. Sentimos-nos às vezes super felizes, de repente super infelizes. E a vida nos prepara e nos reserva, parece assim, armadilhas ou situações que parece que se contradizem. Mas felicidade é algo que nós podemos dizer que é pleno em satisfação, em realização, naquilo que nós almejamos. Aí vem um segundo termo, que é limpa. Aqui eu coloco cara limpa, ficha limpa, tô limpo. Cara suja, ficha suja, coronavírus. É a forma de nós podermos falar hoje. Você está limpo? Não, estou com corona. Não, você está sem coronavírus? Estou limpo. É uma forma de pelo menos a gente averiguar aí, né? Em algum momento foi uma situação que nós começamos a fazer quase que parte da nossa vida. Você está limpo, não está limpo? Em referência ao vírus que está aí afetando. Não, eu já passei por ele, agora estou limpo. Né? Nós começamos a falar sobre isso. A questão da limpeza, às vezes sim, é uma higiene, e às vezes é algo que você nem percebe.
e você não se encontra limpo ou até se encontra sujo. Aí podemos até falar do falso negativo. Eu estou limpo. Na verdade, você está com vírus. Você nem percebeu. Talvez até foi um assintomático, não pôde ter no seu corpo sintomas todos do vírus. E você nem percebeu. Mas você não estava limpo. Você estava com vírus. Passou por você. E é nessa forma, de repente, a gente vai ver que questão de limpeza, nem sempre, às vezes, a gente consegue enxergar. Eu posso estar super limpo, cheiroso, mas estou sujo. É impressionante que, de repente, pode contradizer isso. Vamos avançar um pouquinho nessa ideia. Então, felicidade suja, origem iníqua, o roubo, o desvio de algo, a sonegação, a trapaça, o recurso ilícito. Alguém pode dizer assim, eu estou vivendo alta felicidade, mas pode não estar limpo. Porque o fruto, talvez, da sua riqueza não é limpa. É algo iníquo, de roubo, de trapaça, de desvios, de engano, de sonegação. Quantos vivem nessa situação e que de repente são atingidos por investigação e são deflagrados, presos e de repente têm toda a sua liberdade tolhida ou todos os seus recursos tirados. E então alguém poderia dizer assim, eu vivo uma felicidade que você nem imagina, mas talvez a origem, a forma, a vida toda foi suja. Então felicidade tem a ver também com a forma que você vive, aonde você está e o que você faz. E então vem a felicidade limpa, que é totalmente oposta, uma vida de retidão, de honestidade, o viver correto e também o viver legal diante da lei. E então a gente se pergunta, muito bem, essa felicidade será que todos nós podemos dizer que temos? Ou estamos almejando viver uma vida de felicidade limpa, fugindo de tudo aquilo que contradiz a lei e também nos desafia na retidão? É sobre esta felicidade limpa que nós queremos conversar e nos aprofundar, mas num outro sentido ainda mais profundo. Para o qual, então, eu quero convidar vocês a pensar sobre essas duas palavras aqui. Fruto do pensador, que está aí vinculado na internet, são palavras, frases, pensamentos que nós podemos extrair. Não conheço os autores, mas diz a Bruno, não o nosso Bruno, Schneider. Felicidade é a consequência de uma consciência limpa. Vejam só onde é que está a limpeza. Aqui, ó. E ela se reflete na sua vida. Limpeza de atitudes nos traz uma consciência limpa e isso nos permite viver felicidade. Ainda que não tenhamos tudo o que nós imaginamos que é felicidade. Luxo, vida boa, muita fartura. Não. Você pode ter uma felicidade plena em poucos recursos, mas ter uma consciência limpa e você se sentir totalmente feliz e viver uma felicidade. Agora esse segundo pensamento, Raquel Torres também, tentei até buscar, mas não tive fontes maiores para dizer quem é que era o autor. Felicidade é ter a consciência limpa novamente, tranquilidade, sem se preocupar com o julgamento dos outros, apenas com o de Deus para nossas vidas. Legal. Mas só que, queridos irmãos, é aí que eu gostaria de entrar num outro ponto. Quem de nós poderia diante de Deus se apresentar com consciência limpa, conhecendo a sua vontade, a sua lei, o seu desejo para as nossas vidas, de repente dizer, Senhor, estou limpo, cumpri tudo. Quem de nós poderia fazer isso? E é justamente nesse ponto que nós nos vemos em maus lençóis, em ficha suja, onde de repente nós vamos ver assim a lei de Deus, amando a Ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas, começamos ali errando, porque nós amamos tantas outras coisas e colocamos Deus de lado e vamos vivendo quase que sem Deus, na sua forma de mostrar, de confessar, de buscar, porque tantas outras coisas se colocam na nossa frente e Deus vai ficando de lado. Mas de repente Deus age de uma forma que nos puxa a orelha, puxa
puxa o tapete, nos permite algo que nós lembramos, opa, Deus, ele tem que ser buscado. E aí passamos a refletir um pouco mais de Deus. Mas sem se preocupar com o julgamento dos outros, sim, mas e o de Deus? Onde então Ele olha nosso coração e aquilo que nós nem percebemos e vemos. Ou seja, para saber de Deus, precisamos conhecer Ele na sua vontade, na sua palavra, e Ele nos diz, você é pecador. Em tudo que você faz, até os seus atos mais bonitos, são trapo de imundícia na minha presença. Diante das pessoas nós podíamos nos sentir felizes e limpos, mas diante de Deus, de repente, Ele diz não. E então é que nós precisamos avançar neste campo espiritual, buscando na palavra a reflexão que Ele precisa nos trazer. E os textos de hoje são prato cheio para falarmos de uma consciência limpa, ou vivermos uma felicidade limpa. Vamos iniciar no primeiro texto, Salmo 32. Primeiro versículo já nos diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Onde é que você vê a felicidade aqui? Onde é que tem o termo felicidade? Bem-aventurado. A linguagem de hoje, que é uma tradução mais atualizada da Bíblia para uma melhor compreensão, ela não usa bem-aventurado, mas ela usa felicidade. Mas bem-aventurança não é simplesmente trazer uma vida de felicidade, de alegria aqui na terra, ou vincular-se a alguns momentos. É você ter a certeza de ser um bem-aventurado, é ligado com Deus para uma relação eterna. Toda bem-aventurança não se restringe a uma vida terrena, mas é uma vida além dela, para a eternidade. Então a bem-aventurança significa a felicidade plena na vida com Deus na eternidade. Por isso que quando é usado, bem-aventurado aquele, ele vem a nos referir a alguém que está unido com Deus na relação dele, e esta relação só pode estar em Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida para nos reconciliar com Deus e nos trazer a paz com Ele. E então o Salmo diz, este bem-aventurado é aquele que tem os seus pecados perdoados. Nós vivemos espiritualmente, diária e intensamente, pensamentos, palavras e ações de forma contrária a Deus. Até talvez na nossa relação pessoal podemos aparentar algo de santidade, de beleza, de perfeição. Podemos até dizer assim, não, eu até tenho cometido alguns deslizes e eu me arrependo, me desculpo, mas eu sou uma pessoa boa. E se nós olharmos Deus, naquela consciência entre eu e Deus, Ele vai botar o dedo na moleira e eu não tenho mais como escapar. Mas Ele nos dá um caminho, que é o perdão. Este perdão Davi sentiu necessidade intensa quando cometendo um pecado, passou a atordoar sua consciência e a sua vida, e ele diz, mas bem-aventurado aquele que tem a iniquidade perdoada e o pecado coberto. Coberto não tipo varrer para debaixo do tapete, esconder, não ocultar, não é esse sentido. Coberto significa porque foi lavado, foi tirado, foi limpo, não mais se vê, porque ele foi perdoado. A ideia de coberto significa ter apagado. Então outros tantos textos que dizem, olha, quando Deus perdoa, Ele tira isso e lança lá no mais profundo abismo e não mais busca. Ele tira de nós. Mas Ele está encoberto e então pelo sangue de Cristo. Nesse texto ele continua, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Em cujo espírito não há dolo. É um termo jurídico, dolo. Algo doloso, um assassinato ou uma infração dolosa. O dolo tem a ver com você pode ter consciência e saber claramente que está infringindo a lei. Está indo contra, mas está fazendo. Isso é doloso. Julgado desta forma, por crime doloso, ele sabia que estava errado e praticou. Mas também tem a ver com algo tipo uma manobra para, baseado em má fé, levar outro a cometer um crime que acabe prejudicando essa pessoa. A forma dolosa de eu agir na má fé,
levando o outro a agir também em pecado, em erro ou em contradição à lei, trazendo prejuízos a essa pessoa. Também tem esse sentido dolo. Então aqui quando de repente diz bem-aventurado, feliz, plenamente feliz, é aquele que na relação com Deus, ele não tem sobre si atribuído a iniquidade nem o dolo, porque está baseado no perdão. Nós agimos dolosamente. Talvez até por pensamentos queremos levar o outro a agir contra. Aquela pessoa não presta. Cai fora daquela pessoa. Porque nós não queremos que ela simplesmente se relacione com a outra. Uma forma dolosa de afastarmos pessoas, através de mentira, quem sabe através de enganos, ou até mesmo machucamos ou ofendemos pessoas e nem nos damos conta. Esse dolo nós vivemos todo dia. Aqui dentro de mim, no coração, na mente, onde é natural. E precisamos diariamente chegar diante de Deus e dizer, perdoa, Senhor. Quando nós nos reunimos num culto público, na comunhão entre os irmãos na fé, vamos à presença de Deus, invocamos, certos de que Deus está aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e é Ele que nos conduz, dizemos, Senhor, perdoa, porque não podemos ficar na Tua presença sem o Teu perdão. E aqui começa a haver a confissão da plena felicidade, aquela que Deus nos oferece em Cristo, no perdão, que nos limpa de todos os pecados. Quando nós falamos sobre confissão, nós falamos sobre algo que Deus tira da sujeira para colocar limpo. Então, esse aspecto do ir ao próximo e não levar a ele a cometer o pecado, vamos ao texto de Ezequiel, que nós fizemos a leitura hoje do Antigo Testamento. Ezequiel que diz assim, a Deus falando para este Ezequiel, o profeta que ele envia para o seu povo, e diz, a ti, pois, ó filho do homem, tu, Ezequiel, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia é aquele que fica numa torre ou no alto de um monte como vigia, para anunciar ou prever aos que estão no povo sobre a vinda do inimigo, buscando salvar ou preparar as pessoas para o combate, alertá-los do risco. O atalaia era o mensageiro, a partir da visão que tinha, de anunciar para aqueles que estão no povo esperando, ou vivendo tranquilamente o risco que estava por vir. Então Deus diz, Ezequiel, vou te fazer como atalaia para este povo. Tu ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. O que o atalaia Ezequiel deveria de levar ao povo de Israel era o que Deus estava para dizer para ele. Para esse povo. Melhor, talvez expressar, vai ser o mensageiro. Eu vou usar a tua voz para falar com o povo de Israel. A minha mensagem será dita por ti. No início do culto, vocês ouviram, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. Não é poder do pastor, do Klaus, não é poder da pessoa, mas é algo que Deus ordenou falar ao povo. Arrependeram-se? Então anuncie o perdão, porque é eu que perdoo. E isto é de grande consolo. E aqui Ezequiel estava, por Deus, colocado como atalaia para lhe fazer falar aquilo que não era da vontade dele e que o povo estava cometendo. E então na sequência diz assim, se eu disser ao perverso, ao pecador, ao iníquo, ó perverso, certamente morrerás, por causa dos pecados e da prática do mal, a consequência é o julgamento e a morte e a condenação, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade. E vejam só, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Se o atalaia tem a mensagem e não anuncia, ele será responsabilizado também pela morte daquele que está diante dele. Se de repente nós não avisarmos a pessoa do seu erro, do seu pecado, como cristãos e conhecedores da lei, eu quero me calar, fecha minha boca, não participo, não quero saber disso, que se dane. Deus cobra como responsabilidade isso da gente. Um pai que não se envolve com a vida dos seus filhos que estão errados e diz assim, filho, faz o que tu quiser, não estou mais nem aí.
Dos pais haverá cobrança diante de Deus. Mas os pais não podem fazer o caminho andar, os filhos andar no caminho certo, mas devem constantemente dizer, está errado. Eu disse. Agora, se ausentar desta fala é uma falta de cumprimento da responsabilidade. Assim, o pastor para com a sua congregação, assim o irmão para com o seu irmão na fé, que sabe de um erro e não fala. E o texto vai para o evangelho desta forma. Mas vejam só, e na sequência Deus diz assim, mas se falares ao perverso, aquele que está em pecado, e o avisares do seu caminho, para que ele se converta e ele não se converter do seu caminho, ele vai morrer na iniquidade. Ou seja, cada um vai responder pela sua vida, pelo seu ato, não tem como fugir. Mas aquele que alertou, está errado, e a pessoa não ouviu, pelo menos aquele que alertou, está limpo diante de Deus. Salvou a sua alma, diz ele. Não é contexto de salvação aqui para a vida eterna, no sentido assim, ó, eu vou dizer para salvar a minha alma. Não, no sentido de você estar limpo diante de Deus porque você fez a sua parte, você foi responsável. O que Deus aqui está dizendo, Ezequiel, se eu tenho uma mensagem e você não a leva, eu vou cobrar de ti. O povo vai ser castigado igual pelos seus pecados se não se arrepender. Mas a tarefa daqueles que conhecem a lei é de compartilhar essa lei. É de falar, buscando salvar as pessoas, inclusive, dos seus atos, das suas vidas. E Ezequiel, então, ele é atalaia, e cada um de nós é um atalaia ali onde Deus o colocou, na sua família, na sua sociedade, no lar, fora do lar, aonde está no seu trabalho, na sua vida profissional. Poder chegar e dizer assim, meu querido, essa sonegação aqui está errada, hein? Psst, fica na tua aí que eu estou fazendo como eu quero. Bom, eu adverti. Participar ou se silenciar é se envolver da mesma forma. Quantos não são os desafios no dia de hoje de poder ver o erro e não poder nem falar? Ou quantos são aqueles que falam intensamente e não são ouvidos? Mas cada um vai ter que se responder por si depois. Mas a função de falar é nossa. Então nós vamos lá para o texto de Mateus, onde então Jesus está falando. O texto de Mateus ele é longo, mas ele tem vários blocos, todos intercalados. Ele fala sobre o viver em humildade como uma criança. Quem é o maior no reino dos céus? Porque antes do texto, a arrogância, o orgulho despontava. Ele diz, olha, a humildade é essencial. E essa humildade é ver-se como dependente de Deus e saber que é Deus que nos dirige, ampara, cuida e nos faz viver. De repente, ele vai adiante para os tropeços. Acontecem e estão sempre diante de nós. Quantos não são os tropeços, escândalos que acontecem diariamente em nossas vidas? Mas ele diz, ai daquele que o escândalo vem. Ele previne. Não te envolve porque faz parte da vida. Ah, pastor, todos os jovens vivem assim, eu também quero viver. Cuidado, não é desta forma que nós podemos agir. Ah, não, mas todo mundo está tirando, botando a mão ao seu. Mas não é o certo, não é assim que se faz. Ah, não, mas essa forma de todo mundo entender, todo mundo faz assim, eu vou fazer da mesma forma. Não. Ai daqueles que vem o escândalo, que vem o erro. Estarão diante de Deus a responder pela sua vida. Então, na sequência, vamos adiante, ele vai chegar no texto que eu quero dar destaque. Se teu irmão pecar contra ti, vai e fala com ele. Às vezes nós até guardamos pecados e sentimentos conosco e só ficamos ralhando isso. E tentamos até levar pessoas a ir contra essa pessoa porque ela nos fez algo, enquanto nós devíamos chegar e falar, olha, pessoa, ali eu me senti ofendido, ali teve um pecado contra mim, ali você não foi correto. O que a Bíblia diz assim, vai entender em particular, em vez de levar isso ao vento, depois você não consegue mais trazer de volta. Vai te entender particularmente, assunto em particular, tratamento em particular. Se pecou contra ti, vai falar com essa pessoa. Antes de poder simplesmente desfazer essa pessoa, talvez falar contra ela, talvez levar outras pessoas a agirem contra, e talvez o erro até esteja em mim. E nesta forma ele diz, vai falar contra ela, para arguí-lo. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Ou seja, coloca pratos limpos na tua frente.
Conversa. Sabe aquele assunto de que devemos nos entender colocando tudo na mesa e conversar? Às vezes esquenta a ponto de rachar a mesa, de quebrar. Mas é o caminho de podermos conversar, e que bom se houver entendimento. Houve entendimento? Ganhaste teu irmão. Houve perdão? Que bom, o relacionamento está restabelecido. Talvez aprendizado houve, crescimento aconteceu. Melhor caminho é poder se entender e especialmente buscar o perdão mútuo do relacionamento. Então, vamos voltar para o texto do Salmo. Enquanto não eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, mas meus constantes gemidos todo dia. Enquanto eu não confessei, reconheci o pecado, o erro, enquanto eu não disse, Deus, eu pequei, enquanto eu não reconhecer que eu tenho pecado, eu envelheço, e em meio a gemidos e dores. Vejam só quanto sofrimento nós podíamos tirar de sobre nós, se nós simplesmente reconhecêssemos os pecados. Eu tenho que mudar, Senhor. Ou falar para uma pessoa, desculpa, eu reconheci que eu errei. Às vezes por arrogância, por vaidade, por orgulho próprio, não reconhecemos e continuamos lutando, nos agarrando praticamente nos cabelos uns com os outros para poder nos justificar, de fazer, argumentar. Enquanto nós podíamos dizer assim, cara, perdão, eu errei, desculpa, eu vou tentar melhorar. E ele envelhece, prejudica, arruína a nossa vida, o pecado. Enquanto Deus diz assim, vai lá conversar com teu irmão, confessa o pecado, você vai ter uma vida melhor. E então o texto na sequência diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E então disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Reflexo, qual é o resultado? Qual é o passo seguinte do Senhor que ouve uma confissão e vê o seu filho, sua filha dizer, Senhor, perdoa o meu pecado, eu o tenho diante de mim. Ele diz, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, limpo estou. Agora consciência volta, limpeza, e nada melhor para poder dizer assim, agora estou feliz, eu confessei, não pesa mais, eu disse. Felicidade limpa se baseia na confissão, no reconhecimento do seu erro e na certeza do perdão que Deus dá. E este perdão eu não guardo para mim, mas eu vivo ele com o próximo. Eu vivo ele na direção do meu irmão e da minha irmã. Então, se porém não te ouvir, aquele irmão que foi buscado para conversar e ele não quer saber de ti, o texto diz, busca mais uma testemunha, 2 pessoas, tentar te ajudar. Vai lá conversar com ele. Faz com que esse irmão reconheça o teu erro. Faz com que essa pessoa veja o seu pecado. E ele continuar duro e não voltar atrás e não reconhecer e continuar vivendo desta forma. Não pare. Você quer ganhá-lo. Você tem que trazer ele de volta. Fale para mais pessoas. E aí ele diz até, fale com a igreja para que essa pessoa possa ser alertada por todos e chegar ao conhecimento do seu pecado. E então, se essa pessoa disser assim, eu não quero saber de ninguém de vocês, nada do que vocês me dizem, então tenham por gentil e publicano, ou seja, e então ele não está mais envolvido na comunhão dos santos que estão diante do Senhor, reconhecendo seus pecados na certeza do perdão. O perdão é dado para aquele que também se arrepende e reconhece. E aquele que não se arrepende e não reconhece, não tem o seu perdão. Ele mesmo o nega. O trabalho dos irmãos e da igreja não é de expulsar, de ferir, de condenar, de apontar, mas de ganhar pessoas. De ganhar pessoas. Você fez um pecado grave? Não seja isso motivo para a sua expulsão, ser banido de uma comunhão, mas ser buscado com amor para ter o reconhecimento deste, então o perdão estabelecido. Essa é a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é buscar pessoas para o perdão em Cristo Jesus. Como atalaia, levar o conhecimento da vontade de Deus para que esses sejam perdoados. E então, nós vamos ver agora em diante, em verdade, tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Aqui nós temos um texto básico para o que nós chamamos dentro da igreja, da doutrina do ofício das chaves. A relação das pessoas estabelecida em Cristo Jesus. Quando eu perdoo, lá no céu está perdoado.
quando eu não perdoo por falta de arrependimento, também este perdão, esse pecado continua diante de Deus para juízo na eternidade. Deveres de cada um de nós, olharmos a palavra de Deus e esta falar aos nossos corações e buscarmos em arrependimento, mas também levarmos isso a quem está do nosso lado. A tarefa da igreja é levar o conhecimento da graça do amor de Deus para as pessoas. Hoje em dia as dificuldades estão extremas na nossa vida, especialmente na pandemia, de falta de recurso, onde então há o clamor do amor, ao cuidado das pessoas, e há quem diga assim, amor não coloca a mesa, mas o amor nos serve sim. O amor de Deus nos serve gratuitamente, nos coloca uma mesa farta de perdão, de felicidade e de alegria eterna, que só Ele pode nos oferecer. Sabe aquela história do Salmo 23? Diante dos meus inimigos me serves um banquete. O amor de Cristo nos serve um banquete de perdão, de felicidade. Amor não põe na mesa comida, não. Não é só por amor, nós precisamos botar a mão na massa. Precisamos buscar, trabalhar e fazer. Mas o amor de Cristo nos serve gratuitamente tudo o que é necessário. E então nós entramos no texto de Romanos, que seria paralelo, não foi lido. Lá ele diz, não fiquem devendo coisa alguma exceto o amor. Porque o amor nós nunca conseguimos ser plenos, completos, no agir, no demonstrar, no cuidar, no fazer. Mas Cristo sim. Ele foi pleno em nos perdoar, nos alcançar felicidade e nos trazer a paz. Todos os cantos que nós tivemos aqui, de que pecados carregados, no perdão nós temos felicidade. Quero cantar uma linda canção, busquei somente a felicidade em Cristo. Todos eles estão vinculados à vida com Deus, no seu amor, na sua obra. E então podemos assim, não praticar o mal e somente o bem. E saber que o cumprimento da lei é o amor. Pela lei nós não somos salvos, mas pelo amor sim. Pela lei nós não temos relação com Deus, mas pelo amor de Cristo sim. E este seja motivo de plena felicidade, plena alegria na nossa vida com Deus e também com o próximo, hoje e sempre. Amém. Queridos, assim nesse tema, felicidade plena, felicidade limpa, felicidade do perdão, queremos falar em conjunto o ofertório, pedindo que Deus não nos tire o Espírito Santo, mas guarde-nos nesta comunhão e nos sustente na alegria da salvação. Convido vocês a se colocarem de pé e falarmos em conjunto este ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem se sentar. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, por termos os nossos irmãos e irmãs presentes no nosso culto, nós vamos realizar também, neste momento, o ofertar, o trazer ao altar do Senhor as nossos bens que Deus nos concede, por trabalho, por graça, por bênção, para o nosso sustento, que zelamos com este também o trabalho da igreja. Aqueles que não podem estar conosco, nós sempre convidamos a também pensar e refletir sobre esse tema da oferta, para que possam guardar em suas casas e no momento oportuno estar trazendo à igreja. Alguns estão podendo fazer as suas ofertas através dos depósitos e transferências bancárias no número da conta. Aqueles que não podem por necessidade, por não estarem trabalhando, não terem o seu recurso do dia a dia, traga-nos também ao conhecimento que talvez a igreja possa lhe ajudar, talvez a igreja possa lhe suprir nas suas necessidades aquilo que nós podemos alcançar e também participar. Que Deus abençoe a todos, mas que Ele seja louvado pela vida, pelos bens e pelos dons que nos dá, também através das nossas ofertas. Assim queremos ter nesse momento, em nossa congregação, no templo, o ofertar ao Senhor, trazendo até o altar os seus bens.
estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente, está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda a gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda a gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz. Partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou. A paz chegou. A paz chegou. A paz chegou. Que essa música possa nos firmar a certeza de que a paz está entre nós, na graça do perdão, na felicidade limpa que nós recebemos e nos desafia assim a vivermos também durante a semana. Queremos nos voltar a Deus em oração, nesse momento a oração geral, conhecida a oração da igreja, onde intercedemos por todas as áreas e contextos da nossa vida, na sociedade, na vida religiosa, nos nossos lares, nas dificuldades e problemas específicos. Queremos trazer assim gratidão pelo nosso irmão Douglas, que está em recuperação ainda, mas já está muito melhor do que esteve em momento do Covid, está superando. Queremos orar pela nossa querida irmã Sandra Tom, que também intercede por a sua saúde e também ela mesma traz gratidão pelas bênçãos na vida da Beth, uma amiga dela que está em tratamento, por ter também Deus abençoado e conduzido e continuar abençoando o seu tratamento. Queremos interceder pela tia Maria, da Alcides, da Magda, por sua saúde também. No domingo passado informamos que ela teve uma queda, não é a fratura de bacia, mas de fêmur, e está então acamada e também com problemas de saúde nesta situação. A mãe da Áurea, a dona Nelda, continuamos orando, está aguardando tratamento também. Ela intercede também pela saúde da sua mãe, a Áurea Tom. E agradecer pelos aniversariantes, por aqueles que estão gratos, felizes e alegres por mais um ano que passou e por um novo ano que se abre. Assim falamos com o nosso Deus e Pai em oração. Amado Pai Celestial, louvamos-te por nos fazeres teus filhos na fé em Cristo Jesus. Desde o batismo, pela pregação da tua palavra, tu nos tornaste teus filhos, chamando-nos das trevas para o conhecimento da maravilhosa luz, da mensagem salvadora. Obrigado, Senhor, por teres sempre nos colocado esta mensagem diante de nós, através dos atalaias, das pessoas que nos anunciam esta palavra, quer sejam em nossos lares, quer seja em nossa congregação, nossa igreja, quer seja na sociedade. Que possamos sempre ouvir a tua palavra e sermos chamados ao arrependimento através dessa, reconhecendo assim
os nossos pecados, nossos erros. E sabemos que assim Tu nos queres perdoar, nos abençoar, nos consolar, nos trazer novamente a paz e nos renovar na alegria e felicidade da salvação. Gracioso Deus, assim pedimos que a Tua palavra seja abençoada na pregação através da Tua igreja neste mundo, por todos os cantos, por qualquer lugar, e as pessoas que a pregarem e levarem possam fazer com fidelidade, com retidão, e assim levando a Tua palavra atingir todos os corações, aqueles que estão na fé para serem fortalecidos nesta fé, aqueles que estão distantes desta fé para serem trazidos a esta fé e comunhão da Tua palavra. E assim abençoe, Senhor, também o anunciar, o chamado ao arrependimento, à retidão, em nossos lares, nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa sociedade, para que possamos ver, Senhor, o rejeitar do pecado e o aceitar da Tua palavra, e viver assim em acordo a Sua santa vontade, e termos a vida como felicidade limpa, em plena consciência também diante de Ti e diante das pessoas. Abençoe, Senhor, esta pregação através da Tua igreja nesta terra. Abençoe também a nossa igreja nacional, a IELB, na sua diretoria, nas suas congregações, nos seus pastores, em todos os membros espalhados por este canto, por todo esse país. Abençoe nosso distrito aqui no Centro-Oeste, as suas dificuldades e suas muitas necessidades diante do trabalho da missão. Queiras levar também, queira estender a Tua bênção sobre a nossa congregação local, Martim Lutero, entre nós irmãos, que possamos ter a reconciliação uns com os outros, sermos advertidos na Tua palavra, vivermos em alegria e termos a comunhão na graça de Cristo Jesus sempre restabelecida, firmada e alegre. Queiras assim permitir que possamos levar essa Tua palavra ali onde Tu nos colocares, Senhor, como pessoas, membros da anunciar, e sermos atalaias ali onde Tu nos colocaste. Termos também esta palavra dentro dos nossos lares, a fim de vivermos e termos a ela como direção para as nossas vidas, e também a alegria de termos sempre anunciado esta palavra em nosso meio. Obrigado por podermos estar recebendo já pessoas no nosso templo, estarmos aos poucos restabelecendo a presença das pessoas entre nossos cultos e atividades. Abençoe assim, Senhor, o nosso país, para que possa também, nas suas muitas dificuldades, necessidades, encontrar os caminhos e aquilo que é necessário para também vencermos esse período de pandemia do coronavírus. Estenda a Tua bênção sobre todo mundo que luta contra esse vírus, Senhor, a fim de ter as suas vidas restabelecidas, as suas atividades novamente reiteradas à normalidade. Queiras preservar a todos que estão em meio à dificuldade, em meio às muitas limitações que este vírus causa no relacionamento e também na saúde de todos. Bondoso Deus, abençoe o nosso governo. Abençoe para que possa com fidelidade, retidão, honestidade, lidar com as suas responsabilidades e trazendo também ao povo e aos cidadãos uma vida correta, de paz e boa. Queiras estabelecer, Senhor, em nossas áreas, segurança, na saúde, na educação, na política e na economia, tudo aquilo que é necessário para termos o melhor, termos uma vida sob a Tua bênção e a Tua graça, também em meio ao nosso país e o convívio entre todos. No dia de amanhã estaremos lembrando o dia da independência. Queiras também abençoar esses festejos em nosso meio. Queiras nos dar a consciência que precisamos buscar a Ti para termos a Tua direção em nossas vidas e também em nosso país. Abençoe assim tudo que é referente à nossa vida civil, para que possamos ter a Tua direção e a Tua mão sobre todos. Gracioso Deus e Pai, queremos orar pela vida da saúde. O Teu servo Douglas, por estar recuperando, estar alcançando melhoras também nesse momento de lutar contra o vírus da Covid, por estar reagindo e também ter a Tua bênção em recursos e também na sua situação de saúde física. Abençoe continuamente para que possa ter a sua saúde restabelecida e o convívio junto à sua atividade e também à sua família. Queiras olhar para a Tua filha e serva Sandra também, para com a sua saúde, para com a sua vida física. Queiras estabelecer sobre ela as Tuas bênçãos e também firmar os Teus cuidados, dê ela sempre consciência e também a alegria de estar envolvida e sob os Teus cuidados e bênçãos. Continue olhando com a amiga da Sandra, a Beth, no seu tratamento e na sua luta contra a enfermidade. Olhe para com a tia Maria, também na sua necessidade diante da fratura que teve.
diante da luta agora com a recuperação e os limites que estabelece na sua vida. Queiras estender a tua mão e a tua graça para ter a recuperação e a saúde restabelecida. Olhe para com a tua serva Nelda também, que está em meio à espera do tratamento e precisa da tua direção e da tua bênção. Assim louvamos também pelos aniversariantes que agraciaste com mais um ano de vida ao longo dessa semana. Queiras cuidar e preservar a todos nesse novo ano que tu estás lhe dando, que junto com a sua família possa compartilhar vida de amor, de alegria, de sucesso e de paz sob as tuas bênçãos, mas que cada um tenha a consciência de viver nos teus caminhos e viver também para a tua honra e glória. Abençoe o Senhor sob a tua direção e a tua bênção. Assim entregamos a cada um dos que aqui estão, aqueles que não puderam estar conosco, mas que possas ouvir também nos seus corações, nas suas mentes e suas vidas, tudo aquilo que colocam diante de ti, em desejo, para que possas abençoá-los e atender nas suas necessidades. Tudo isso nós oramos, agradecemos e pedimos por teu Filho Jesus, o nosso Salvador, que contigo, ó Pai e o Espírito Santo, és um só, eterno Deus. Amém. Convido a se colocarem de pé, os que aqui estão em nosso momento de culto, para orarmos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Muito bem, podem se sentar, queridos irmãos, queridas irmãs, presentes no nosso momento de culto, uma grande alegria de poder reencontrar, ter a cada um de vocês e também com vocês ter esse momento de adoração e louvor aqui no templo. Queridos irmãos e irmãs que estão em casa, nossa alegria de poder estar por vocês sendo ouvidos e a alegria de poder estar com vocês, entrando nos seus lares, nas suas vidas, com esse meio que Deus nos permite de chegar até vocês com o Evangelho da salvação, e também levando a vocês todo o consolo, a paz, a certeza do perdão e a felicidade limpa que temos em Cristo Jesus. Uma bênção enorme de podermos ter novamente esta comunhão com vocês, ainda que distantes, na adoração, na presença do Senhor, aqui ou aí onde você está. Obrigado também pela participação do nosso grupo de louvor, que hoje teve novos integrantes, nova participação. Estamos aí com Hermes, que não está lá, mas está aqui. Foi ele hoje o responsável pela condução de toda a elaboração do vídeo. Deus abençoe, capacite, que bom que está aí com essa habilidade também. E assim queremos nos cumprimentando, encerrar esse momento de transmissão para os vossos lares, com aqueles que estão em nosso meio. Vamos continuar na celebração da Santa Ceia e desejando também, queridos irmãos e irmãs em casa, que possam na sequência, nos próximos cultos, também estar conosco. Lembramos que o nosso limite é de 25 a 30 pessoas aqui no templo com uma acomodação confortável. Os bancos podem ser até ser ocupados por mais pessoas quando são da mesma família, porque vivem já junto em casa e onde estão. Então não nos é conveniente separar a cada um dos irmãos. Mas estando uma família podendo sentar nos bancos, abre um pouquinho mais de espaço para outras pessoas também. E assim podemos convidar mais pessoas a estar conosco. Mas o limite é em torno de umas 30 pessoas para termos a segurança de, conforme as recomendações, sentarmos devidamente afastados uns dos outros, buscando esse zelo com a saúde. No mais, fiquem atentos às divulgações e também recomendações que nós temos. Quinta-feira temos o estudo bíblico e sempre na quinta-feira nós colocamos a lista para inscrição do próximo culto. Então, possa também cada um ficar atento e, na medida do possível, estar conosco. Deus abençoe a todos e fique na sua graça. Enquanto o grupo de louvor toca uma música, nós vamos nos despedindo e continuamos a atividade e a comunhão dos que aqui estão. Deus a todos abençoe.
Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar